Vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. Converso agora com os deputados federais por São Paulo, Júnior Bozella, que é do PSL, e Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar sobre reformas, pauta do Congresso, mas vamos falar também de cenário político. Boa noite aos dois. E eu queria começar falando com o deputado Bozella a respeito da situação de PSL e depois vamos falar do Partido dos Trabalhadores, porque nós estamos aí numa sequência de crises políticas internas do partido, com o presidente Bolsonaro, uma divisão, o presidente entrando na justiça, inclusive, para destituir o presidente, houve mudança de liderança. Como é que o PSL está lidando hoje com essa situação? Olha, estamos lidando com muita tranquilidade, né? Até porque o ônus da prova é de quem acusa, né? E eu sempre tenho dito que o PSL, dentro das suas práticas, das suas bandeiras, é um partido que era um partido pequeno. Ele era pequeno, mas tinha sua capilaridade em todo o país, tinha toda uma quantidade de filiados, lideranças constituídas e sempre norteado pelos seus princípios, pelas suas bandeiras do social liberal. Obviamente, quando o presidente Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, na época, então, deputado, procurou o PSL, não foi o PSL que procurou o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que procurou o PSL. E o PSL entregou toda a segurança jurídica, a segurança política para que o candidato Bolsonaro pudesse ali escalar o seu time para a disputa da eleição. Muitos diziam que fatalmente Bolsonaro seria sabotado no processo eleitoral se ele tivesse filiado a algum outro partido, venderiam a legenda dele. Então no PSL ele sentiu segurança por acreditar na integridade, na idoneidade do partido e do presidente nacional da sigla, o deputado Luciano Bivar. Então isso tudo tem que ser levado em consideração e a partir do momento que há a vitória do Bolsonaro, desse movimento de ruptura, de quebra de paradigma, num novo sistema político no Brasil, obviamente o partido acabou crescendo exponencialmente, uma grande bancada, Bolsonaro não largou com 40% nas pesquisas, ele ali quando tinha 9%, 10%, todos nós acreditamos e o conjunto da obra fez com que ele pudesse crescer e atingir o resultado final. Tanto que no primeiro turno ele hospitalizado e no segundo turno nós, candidatos, eleitos e não eleitos, uma grande parcela da população brasileira, lógico, 1/3 não foi às urnas, outro quase 1/3 escolheram Fernando Haddad no segundo turno. E 57 milhões apostaram no Bolsonaro, um antipetismo, enfim, aquela comoção que levou à eleição o resultado do presidente Bolsonaro. E nós apoiamos essas pautas e entendemos que agora o PSL, enquanto partido, está acima de todos, do presidente Bivar, dos deputados e do próprio presidente da República. E como é que fica a convivência? Dá para ter uma pacificação interna do partido? Rapidamente, que eu queria fazer a mesma pergunta para Paulo Teixeira. Veja bem, nós não geramos nenhuma crise, A bancada, os deputados apoiam o governo, nós entregamos 99% dos nossos votos ao presidente da República. Então, nós nunca criamos nenhum tipo de animosidade, nunca contrariamos o Planalto. Há uma discussão interna na liderança da bancada, que eu acho que é democrático, é um direito de nós deputados escolher o líder que a gente bem entender, dos 53 deputados, e não ser assediado moralmente, psicologicamente. Se você não escolher o filho do presidente, você vai virar um inimigo da pátria, um inimigo da nação. Eu acho que no PT, no PSDB, no MDB, em todos os outros partidos, eles têm a liberdade para escolher o seu líder. Então a gente espera que haja gestos do lado de lá no sentido de pacificar, porque do nosso lado nós estamos muito tranquilos, muita vontade para tocar as pautas de interesse da nação. Agora, vocês representam as duas principais bancadas e as duas bancadas que polarizaram as eleições presidenciais. O antipetismo foi muito forte, acabou elegendo Bolsonaro, contribuindo muito para isso, e Bolsonaro mantém esse discurso. E nós tivemos nesta semana o posicionamento de Eduardo Bolsonaro, que gerou críticas de todos os partidos quase, em relação à possível adoção de AI-5, caso a esquerda avance movimentos que ele julga semelhantes ou possíveis ao que está acontecendo no Chile. Como é que o PT vê essa situação toda hoje? Boa noite, Denise, boa noite, Júnior, boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Nós vemos com preocupação. Veja, essa semana foi uma semana difícil para o Brasil. O primeiro tema foi esse do Eduardo Bolsonaro falar na volta da ditadura. Também teve o vídeo do leão com as hienas. E ele postou o vídeo do leão com as hienas atacando o Supremo Tribunal Federal, que é um poder constituído. Depois ele voltou atrás, pediu desculpas, mas isso demonstra que ele tem um objetivo de uma escalada autoritária, tanto que as reações no Congresso Nacional, no Judiciário, na sociedade foram muito importantes e eu acho que o Congresso Nacional deve puni-lo. Ele não pode passar sem qualquer punição. E isso eu acho que nós tínhamos que nos unir no Congresso Nacional, porque ele fala de um perigo e se nós não punirmos, ele pode
conduzir esse perigo. Em segundo lugar, foi esse envolvimento, não é, com o Queiroz. O Queiroz voltou. Ele falou que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um cometa contra eles. E depois o porteiro disse, olha, eu liguei para pedir autorização para o sujeito que dirigiu o carro, que matou Marielle, eu pedi autorização na casa do Bolsonaro. Depois a promotora do Rio de Janeiro desmentiu, só que depois viram que a perícia não foi feita no aparelho. O que demonstra uma relação de proximidade entre a família Bolsonaro, o Queiroz e aqueles que mataram Marielle. Isso precisa ser esclarecido, não é? Portanto, essa semana foi uma semana muito intensa. E a última questão, um ex-integrante do PSL, o Alexandre Frota, ele foi na CPI das fake news e disse: Bolsonaro tem uma milícia digital montada para destruir reputações no Brasil. Essa milícia digital, se nós conseguirmos localizá-la e fazer o retorno até as eleições, nós podemos descobrir, apurar se houve fraude nas eleições. E se teve fraude nas eleições, na minha opinião, o caminho é anular as eleições passadas. Agora, deputado Bozella, o próprio PSL ficou contra as declarações de Eduardo Bolsonaro também, não é? Sim, obviamente, isso trouxe, né, uma certa preocupação, acho que de toda a classe política, de toda a sociedade civil organizada, e as reações elas foram instantâneas e imediatas. Né? E como é que vai ser o posicionamento de comissão de ética? Olha, eu entendo que há de forma bastante enérgica a gente advertir minimamente o deputado, no sentido de que a gente comprove que o Estado brasileiro, né, de direito precisa ser preservado. O fato do deputado Eduardo dizer que ele flerta com o AI-5, eu acho que o conjunto da obra, né, o vídeo das hienas republicado, eu acho que essas relações mais extremistas, mais autoritárias, né, enfim, algumas questões que envolvem o desrespeito às instituições brasileiras, elas são extremamente negativas para os tempos atuais. Então a gente recebeu isso com muita indignação, o PSL Nacional fez uma nota de repúdio, eu me manifestei publicamente através da grande mídia nacional, e a gente vai trabalhar isso com muita firmeza no sentido de que a gente não corra nenhum risco de retroceder. Acho que demorou muitos anos para o Brasil se encontrar na atual situação de liberdade. Eu tenho sofrido liberdade de expressão. Eu tenho sofrido ataques virtuais de forma severa. Eu sofro um AI-5. É o que o Paulo estava falando, a respeito de mídias. Né? Eu mesmo sofro um AI-5 porque, pelo fato de eu querer discutir internamente na bancada dos 53 deputados a escolha de um líder que nos atenda, que nos agrade, que não haja exigência que seja o filho do presidente da República, eu automaticamente fui escalado como o inimigo da nação, porque eu não apoiei a eleição do líder da nossa bancada e ela tem que ser o filho do presidente da República. Isso não está escrito em lugar nenhum. Agora, como é que essa situação política pode interferir na pauta de votações? Temos reforma tributária, reforma administrativa, eu queria que os dois falassem rapidamente sobre isso. Voltando um minutinho, só dizer que eu acho que a advertência é muito pouco. Não é? É você querer, diante de uma gravidade, passar um pano, passar a mão por cima. Tem que ser uma penalidade mais grave, ou a cassação do mandato, ou a suspensão, mas não pode ser uma mera advertência. Em relação às reformas, o que me parece é que o Bolsonaro não tem mais base de apoio no Congresso Nacional. E um partido, para ter uma base de apoio, um presidente para ter uma base de apoio, primeiro ele tem que contar com o seu partido. Mas tem uma proposta de reforma tributária lá que independe do governo. É isso. E ele não conta mais com o seu partido, não conta mais. Então, a reforma tributária, ela vai prosperar dentro da Câmara sem nenhuma relação com o Executivo. O que eu acho da reforma tributária, né? Eu acho que temos que prosperar na ideia de uma reforma tributária que simplifique os impostos sobre o consumo, mas também que garanta progressividade nos impostos. Nós somos uma sociedade com forte desigualdade social, má distribuição de renda, então nós temos que ter impostos mais progressivos para o andar de cima, quem ganha mais de 40 mil reais, tem que ter impostos mais pesados, 30, 40 mil reais, e grandes heranças. E, ao mesmo tempo, desonerar o pobre, porque o pobre no Brasil é quem paga impostos.
Mas isso seria numa segunda etapa pós. Na mesma etapa. Você acha que dá? Na mesma etapa. Agora, antes de encerrarmos, eu queria saber, deputado Bozella, o PSL, como é que fica em relação à pauta de governo? Todas as pautas que são de interesse da nação, o PSL tem a responsabilidade de apoiá-las, né? Nós não temos um apoiamento automático, né? Nós somos aliados e não alienados, né? A nossa independência política, inclusive no processo de eleição, nesse novo formato de governo, nos permite agir dessa maneira. Então, apoiamos a reforma da Previdência, obviamente nós iremos apoiar a reforma tributária e todas as outras que são de interesse da nação. Perfeito, nós temos que encerrar por causa do nosso horário. Eu agradeço muito ao presidente Paulo Teixeira, Júnior Bozella, muito obrigada aos dois. Obrigado, uma boa noite. Denise, uma boa noite. Laerte, Luciana.